Nosso Deus e bondoso Pai, muito obrigada por esse dia tão maravilhoso que o Senhor fez para nós. Muito obrigada, Deus, por estarmos retomando as nossas aulas, que são tão abençoadas, fazem tão bem para nós. Obrigado, Deus, pelo professor que irá nos conduzir nesse momento. Abençoa, Deus, cada pai, cada mãe que é pai também, e que todos, ó Deus, sejam guardados e abençoados por Ti. Te agradecemos tudo em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, eu inicialmente quero cumprimentar cada um, desejar um bom domingo, uma boa manhã. Também cumprimentar os pais, no caso, o Luiz Carlos, o Lucas, que aqui estão conosco, né, e os demais pais. E também os pais que fazemos memória, né, quer dizer, que de um modo ou de outro já fazem a experiência do reino que nós vamos, assim, tá pensando hoje. Eu vou depois pedir a gentileza do Luiz lançar no vídeo, né, a palavra, que é o texto base, o texto bíblico, que está em Mateus capítulo 13, versículo 44 a 46, né? Que assim, que é o texto que dá assim a motivação para a gente refletir e abrir essa reflexão sobre as parábolas, e vamos iniciar pensando, a partir dessas parábolas, o tema do reino de Deus. Então, a lição 14, como Rosa sinalizou, vai trabalhar a questão do valor do reino. Então, há um conjunto de 5 parábolas que vão ser desenvolvidas daqui para frente. Eu vou, assim, explicitar um texto onde 2 parábolas estão e se apresentam de uma forma conjunta, né? A parábola do homem que encontra um tesouro, e a parábola encontra um tesouro no campo, né? E a parábola de um homem de uma pessoa que encontra uma pérola, né, no comércio. Então, aqui nós temos 2 realidades, né? A realidade do campo e a realidade do comércio, como a própria revista sinaliza. Então, o objetivo para a gente, assim, abrir, e depois a gente vai na sequência da leitura do texto bíblico. Então, se apresenta em 2 pontos. Primeiro ponto, mostrar o alto valor do reino de Deus na vida de quem o encontra e as diferentes circunstâncias em que se pode encontrá-lo. Esse é um ponto, né, que está no tópico dos objetivos. Outro ponto, apontar que o valor que damos a esse reino se revela nas atitudes que temos em relação a ele, né? Então, é essa questão que nós vamos perseguir hoje, né? O reino enquanto um valor, né? E as nossas atitudes diante desse valor encontrado, né? Como é que ele se dá na nossa vida cotidiana, né? Desde esse horizonte, que é o horizonte do reino. Bom, eu organizei assim alguns pontos para a gente considerar, na verdade, né? Para a gente ir pensando de uma forma conjunta. E eu acho, então, que nós podemos agora, o Luiz já tinha feito a abertura, nós podemos ir para o texto, né? Para o texto bíblico, e alguém poderia fazer a leitura para a gente, né? Dessa passagem, onde 2 parábolas são apresentadas conjuntamente. 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu.
e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola dos céus, o reino dos céus, é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Acho que com esses 2 versículos nós podemos, assim, então, seguir a nossa reflexão. Então, nós estamos aqui diante da narrativa de Mateus. Depois nós vamos ver algumas características de Mateus e vamos ver como que o tema dessas parábolas, que no fundo toca o tema central, o núcleo, que é o valor do reino, também aparece nos outros evangelhos, como Marcos e Lucas, né? Enfim, bom, nós vimos pela leitura da narrativa de Mateus que esses 2 versículos aproximam, né, 2 parábolas. A parábola do tesouro, né, de uma pessoa que está no campo e sem necessariamente querer encontra esse tesouro, né? Então, veja, nessa parábola nós podemos assim visualizar que não há uma intencionalidade primeira, né? Mas essa pessoa no campo, né, encontra um tesouro e guarda esse tesouro, né? Quer dizer, e o reconhece como algo principal e fundamental. Na outra parte, né, do texto da narrativa de Mateus, nós temos a parábola da pérola, né? Aqui nós temos alguém que tem uma intencionalidade, alguém que está em busca de pedras preciosas e nessa busca encontra uma pedra mais preciosa ainda. Então, ele vende todas as outras para fazer a escolha por essa pedra mais preciosa. Então, nós temos, assim, 2 realidades distintas, uma realidade de alguém que trabalha no campo e uma realidade de alguém que trabalha no comércio. E nós temos também 2 posicionamentos, né? Um posicionamento onde não há necessariamente uma intencionalidade, mas no caminho encontra, né, um tesouro, e uma outra onde há intencionalidade, né? E onde, no conjunto dos tesouros que possui, encontra uma pedra preciosa maior. Então, se desfaz dela. O texto da revista vai também evocar uma outra passagem de Mateus, que eu acho que ela é fundamental a gente já explicitá-la no início, e depois aí no final a gente traz ela de volta, né? A narrativa que está no capítulo 6, versículo de 25 a 34, onde, na verdade, essa narrativa vai falar do abandonar-se à providência, né? Ou seja, a revista vai trabalhar aqui o reino de Deus e as ansiedades diárias. Essa narrativa de capítulo 6, ela sinaliza, assim, que, na verdade, a vida é muito maior do que qualquer outra preocupação, né? Então, que a gente não coloque outras preocupações acima da verdadeira busca, né? Então, depois nós vamos ver o núcleo dessa narrativa, que, em última instância, aponta para a dimensão de, no nosso dia a dia, nos abandonarmos à mão da providência, né? Ou seja, em última instância, diante de todas as preocupações, diante de todos os problemas que nós temos na vida, na existência, na história, né? A providência, ela se manifesta. Então, eu queria já inicialmente ir fazendo essa aproximação dessas 2 passagens que a revista aproxima, né? Ao articular,
né, a parábola do tesouro e a parábola da pérola, né, com a narrativa do abandonar-se à providência, né? Bom, a revista, como eu disse, sinaliza que serão estudadas 5 parábolas daqui para frente. Então, nós estamos iniciando esse estudo com essas 2 parábolas. No entanto, vale olhar em conjunto o capítulo 13 todo, né? Porque o capítulo 13, né, ele pode nos ajudar a construirmos uma visão mais ampla das parábolas, das 5 parábolas, né? E é um pouco isso que eu queria, né, ir explicitando, esse é um ponto, né? E, ao mesmo tempo, nos ajudar, assim, a redimensionar, né? No sentido de olhar para essa ideia central, né? Que é o valor do reino. Bom, acho que essa introdução que eu gostaria, então, de deixar sinalizado. Nós vamos ver essas parábolas do reino presente nos evangelhos sinóticos, né? Nós não vamos encontrar dessa maneira em João, porque João é uma estrutura de evangelho diferente dos evangelhos sinóticos, né? Então, os evangelhos sinóticos, nós já sabemos, são constituídos pelos evangelhos ou pelas teologias, né, de Mateus, Marcos e Lucas. E eles são sinóticos porque eles dão uma mesma visão, né? Eles apresentam uma ideia comum, né, daquela realidade que é Jesus e daquela realidade que é o reino. Por isso que eles são denominados de evangelhos sinóticos. Então, os 3 primeiros evangelhos têm muito em comum. Eles podem ser abarcados, portanto, com um só olhar. Se estabelecemos uma coluna, né, entre esses 3 evangelhos, nós podemos ter um único olhar, né, desses 3 evangelhos, diferentemente do evangelho de João, né, que é um evangelho que vai numa outra direção. Depois nós vamos fazer uma pequena menção aqui ao evangelho de João com essa parábola, né, quer dizer, mas também eles contêm inúmeras diferenças. Então, Mateus, Marcos e Lucas, em que pese que tenham semelhanças, eles têm inúmeras diferenças, né? Eu só quero sinalizar isso e não vou entrar nessa discussão agora, primeiro porque o objeto nosso é outro, e porque aqui demandaria também, quer dizer, uma maior dimensão de percebermos a densidade teológica de cada um desses textos. Então, esses evangelhos sinóticos, eles portam semelhanças e divergências. Sabemos que antes deles serem escritos, né, essa mensagem do reino e a própria realidade de quem é Jesus, ela foi sendo apresentada oralmente, porque não era uma preocupação de fazer história, né, dessa realidade de Jesus e dessa realidade do reino, né? Bom, eu acho que isso posto, o sinótico ele tem uma pregação em torno dessa mensagem que nós chamamos de querigma. O querigma é o cerne, é o núcleo da mensagem cristã, né? E o cerne da mensagem cristã, então nós sabemos, é sempre a morte redentora e a ressurreição do Senhor. Se a gente tira isso do centro do querigma, né, dessa pregação, desse anúncio dessa mensagem, a gente perde toda a dimensão e toda a compreensão que podemos ter dos evangelhos. Eu estou fazendo essa sinalização por quê? Porque o querigma tem a ver fundamentalmente com a questão do reino de Deus. Se a gente lê Paulo, nós vamos ver como que toda a teologia querigmática de Paulo e também de Pedro, os escritos de Pedro, apontam para esse núcleo, né? É sempre o mesmo núcleo. Morte,
e ressurreição, morte redentora e ressurreição do Senhor. Quer dizer, é desde desse horizonte, então, que nós podemos entender o reino de Deus, né? Porque senão entramos no âmbito do humano, do estritamente humano, né? E nesse sentido, essas teologias, né? Que são as teologias de Mateus, Marcos, Lucas e João, perdem a sua dimensão central. A nossa fé, ela perde a dimensão central e a própria natureza da igreja, nós vamos ver que isso tem a ver com a igreja. Em que sentido? No sentido de que a igreja não é o reino, mas ela é o sinal do reino. Então, no âmbito da história humana, qual vai ser o problema que nós vamos enfrentar? É que muitas vezes a igreja vai ser confundida com o reino. E a igreja não é o reino. Tá? Então, eu estou fazendo essa abertura porque parece que esses fundamentos, eles são, assim, decisivos para a gente poder, assim, perspectivar o que efetivamente nós entendemos pela dimensão do reino de Deus. O que é esse valor que nós falamos? E daí, no finalzinho, se der tempo, eu vou trazer um teólogo da Reforma, de que pessoalmente eu gosto muito, um teólogo do início do século XX, do século passado, que é o Karl Barth, né? Onde toda a teologia barthiana ela está nessa perspectiva. E depois um pensador russo, que é Leon Tolstói, né, que dentro da cristandade oriental, né, dentro da igreja russa oriental, da igreja ortodoxa, ele já está fazendo uma crítica à igreja no Oriente, quando ele escreve uma obra chamada O Reino de Deus Dentro de Vós. Então, tanto Karl Barth, né, que é um teólogo da Reforma, né, e pessoalmente é um dos teólogos preferidos da Reforma, no contemporâneo, que eu gosto. Por isso que eu estou trazendo aqui para pensarmos. Ele é um Tolstói, né? Na Europa Oriental, ele já está fazendo uma crítica à Igreja Oriental, que vai se identificar e está próxima do poder. E vai mostrar, então, que o reino, né, ele está dentro de nós. Né? Ele vai construir aí toda, no âmbito da literatura, ele é um literato, não é necessariamente um teólogo, mas no âmbito da literatura ele está trabalhando essa temática do reino. Bom, eu acho que isso posto, então nós podemos assim voltar para Mateus, e aqui valeria a pena recolhermos assim o seguinte, para a gente já ir se preparando para as outras leituras que vão vir do Aravante. Eu estou aqui com uma introdução pequena da Bíblia de Jerusalém, que eu acho que vale a pena a gente se ater um pouquinho nesses pontos. Eu selecionei aqui uma passagem na introdução a Mateus, mas tem uma bela introdução geral aos sinóticos e há uma introdução a Mateus. E na introdução a Mateus tem uma passagem que aqui é fundamental para a gente poder entender. Qual é o núcleo da teologia, poderíamos dizer assim, da teologia mateana, da teologia de Mateus? E assim o texto diz dessa maneira. Como, por outro lado, Mateus reproduz muito mais completamente que Marcos o ensinamento de Jesus, que ele tem em grande parte em comum com Lucas. Então, existe uma correlação entre Mateus, Marcos e Lucas. E insiste sobre o tema do reino dos céus. Então, vejam, Mateus insiste na sua teologia, no seu evangelho, sobre o reino dos céus. Pode-se caracterizar seu evangelho como uma instrução narrativa sobre a vinda do reino dos céus. Então, a reflexão que eu quero desenvolver aqui, ela vai no sentido da gente ir visualizando o que é esse valor, né, no diálogo e nos pontos, com os pontos que a revista vai nos apresentando. E daí o texto segue.
Esse reino de Deus, que é igual ao reino dos céus, que deve restabelecer entre os homens a autoridade soberana de Deus, como rei, por fim reconhecido, servido e amado, havia sido preparado e anunciado pela antiga aliança, né? Então, o Antigo Testamento, ele ganha mais luminosidade, né, à medida que a gente o perspectiva, né, a luz agora é do reino, que é o núcleo da mensagem de Jesus, né? Também Mateus, escrevendo para uma comunidade de cristãos vindos do judaísmo. Então, Mateus escreve para grupos de cristãos que vêm do judaísmo, né? E talvez discutindo com os rabinos, aplica-se particularmente a mostrar o cumprimento das escrituras na pessoa e na obra de Jesus. Então, todo o evangelho de Mateus é mostrar como que em Jesus e com o advento, né, agora dessa realidade, toda a mensagem do Antigo Testamento, ela ganha concretude, né? Ela se realiza, ela chega na sua plenitude, ela atinge a sua dimensão maior, né? A cada passo de sua obra, ele se refere ao Antigo Testamento, para provar como a lei e os profetas são cumpridos, isto é, não somente realizados em sua expectativa, mas ainda levados a uma perfeição que os coroa e os ultrapassa. Então, Mateus, ele está, na verdade, fazendo esse diálogo com a tradição, né, e lendo à luz do evento querigmático da morte e da paixão de Jesus, né, e da ressurreição, ele vai retomando toda a tradição veterotestamentária, ou seja, a questão da lei e a questão dos profetas. Então, esse é o núcleo, nós poderíamos assim dizer, que constitui o texto de Mateus, e eu acho que é nessa perspectiva que nós podemos assim ir conduzindo a nossa reflexão. Um outro ponto, a revista, ela inicia dizendo sobre a questão da parábola, né? São parábolas. Então, nós vimos até agora a questão dos evangelhos sinóticos, no caso, uma ideia introdutória de Mateus, e aí a revista, então, ela vai falar da parábola, né? E ela começa dizendo assim, a palavra parábola, do grego parabolé, pode ser traduzida, como diz a revista, por coisas que estão lado a lado, né? Então, nesse sentido, a parábola é uma forma de dizer da realidade de um outro modo. Então, são coisas que estão efetivamente lado a lado. Nesse sentido, nós temos que reconhecer aqui que não só o cristianismo, não só a Bíblia no seu conjunto, né, ela é constituída dessas historinhas, dessas parábolas, né, mas de resto todas as tradições religiosas. Nós vamos ver que todas as tradições religiosas, de um modo ou de outro, trabalham com imagens. E aqui, então, nós temos uma diferença daquilo que é a linguagem religiosa, portanto, a linguagem bíblica, que não é uma linguagem conceitual, que não é uma linguagem científica. Tá? Então, dizer por parábolas é dizer por alegorias. Dizer por alegorias é construir analogias, é construir paralelos, é construir comparações, é estabelecer, né, realidades, paralelamente falando, para uma dimensão ajudar a entender outra dimensão. Então, nós podemos dizer assim que, em última instância, os evangelhos, né, são narrativas de historinhas que nos ajudam a construir uma imagem de Deus, uma imagem do mundo, uma imagem das pessoas, uma imagem dos valores.
E aqui, diferentemente da ciência e da filosofia, que nós sempre estamos tocando nos nossos encontros. Por quê? Porque a filosofia e a ciência operam por conceitos, operam por categorias. Então, a pegada da filosofia e da ciência é sempre explicar conceitualmente falando. É sempre explicar via as categorias. Então, como é que aqui a gente articula, né? Quer dizer, a fé, que em última instância, né, na perspectiva bíblica, ela é acessada mediante essas parábolas, mediante essas historinhas que têm um sentido, né? Que apontam valor, que apontam realidade, que apontam perspectivas, e a ciência e a filosofia que operam por conceitos e com categorias, né? Então, essas duas coisas necessariamente elas não se opõem, mas são formas muito distintas, né, de nós pensarmos. Eu acho que isso posto, então nós podemos dizer assim, que o capítulo 13, ele começa justamente contando, o capítulo 13 de Mateus é o discurso das parábolas, né? Então, o capítulo 13 começa justamente apresentando a parábola do bom semeador, ou do semeador. E aqui, então, eu acho que nós começamos, então, a entrar no núcleo, né, dessas questões. É assim que o texto começa. Deixa eu retomar aqui no meu texto bíblico, né, para a gente poder... assim, ó. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Veja a realidade do campo, a realidade do comércio, a realidade do mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Então, as parábolas que nós vamos ver daqui para frente nasce justamente dessa fala de Jesus, que da barca prega a multidão. E ele começa, então, falando da parábola do semeador. Então, a parábola do semeador, ela é decisiva aqui para a gente poder pegar por dentro as 5 parábolas que vamos discutir doravante, né? Nesse sentido, nós podemos, então, reter assim, na parábola do semeador, o seguinte: existe a semente que é semeada. Nós vamos ver, então, que a semente é o reino. Né? A semente é o reino. E vamos ver depois como é que essa imagem ela se configura na nossa reflexão. E, ao mesmo tempo, essa parábola vai apresentar 4 tipos de solos. Esses 4 tipos de solos, podemos dizer assim, são 4 estruturas, né, de pessoas que recepcionam essa semente, recepcionam essa palavra. Né? Eu não vou ler a parábola, mas vale a pena, sim, a gente reter o seguinte: o semeador que saiu a semear, né? Ele lança a semente e há um primeiro solo que diz assim, que a semente cai à beira do caminho, que tem a ver com aquelas pessoas que ouvem, mas não entendem, né? Então, aqui nós temos um perfil de pessoa que ouve a semente, ouve essa situação, mas não entende essa situação. Depois nós temos um outro tipo de solo, né? O solo enquanto lugar pedregoso. É a pessoa que ouve a palavra e tem alegria imediata, vai dizer o texto, mas não tem raiz diante das dificuldades que o mundo apresenta. Então, as parábolas vão nos levando para isso, né? Depois há um outro tipo de solo, que é um outro tipo de pessoa, um outro perfil de pessoa, né? Que são os espinhos. É aquela pessoa, a semente que cai no meio dos espinhos. É aquela pessoa, então, que ouve a palavra, né?
e ela é depois sufocada pelas preocupações do mundo, pelas preocupações da realidade, né? E nesse sentido, então, ela também não vai abraçar, né, esse valor do reino. E, por fim, a parábola, ela segue dizendo assim, que ela cai em terra boa. E o que que significa a terra boa aqui? É a pessoa que ouve a palavra e a entende. Então, aqui nós temos 4 tipos de solos, que correspondem a 4 tipos de pessoas, que correspondem a 4 tipos de realidades, né? E a semente, ela é lançada. Ela pode não produzir efeito nenhum, como ela pode dar alguns inícios e não ir à frente, né? Como também ela pode produzir bons efeitos. E por que eu decidi pegar esse caminho? Porque nós vamos ver que fazermos uma teologia supõe articularmos 3 conceitos: o conceito do reino, o conceito da história e o conceito da igreja, né? Então, o reino é essa semente que cai na história, que cai na cultura, que cai na vida de cada pessoa. Então, nós podemos pensar nessa perspectiva, esses 4 contextos de solo como sendo contextos de sociedade, como sendo contextos de cultura, como sendo contextos de subjetividade, né, de singularidade própria e assim por diante, né? No sentido de que essa mensagem, essa semente que é o reino, né, ela encontra ou não encontra recepção, ou se é refratário a essa mensagem, né? E a igreja, que se constitui na história enquanto a experiência de comunidade, ela não é o reino, mas ela tem que ser o sinal do reino. Ou seja, a tarefa da igreja, a natureza da igreja, o papel da igreja é seguir o anúncio desse querigma que víamos lá atrás, onde o cerne, o núcleo dessa mensagem cristã é sempre a morte redentora e a ressurreição do Senhor. Ora, a igreja pode se identificar, às vezes, muito mais com a história, e aí ela se perde no poder, ou a igreja, ela pode, né, se desligar da história, da cultura, e ir para um outro lugar, desconectado, sem aderência à realidade mesma. Então, o que uma comunidade, né, enquanto lugar teológico, deve fazer? Articular bem a premissa do reino com o chão da história, que é o nosso mundo, que é o nosso cotidiano, que é a nossa realidade. Por isso aqui que nós precisamos das ciências sociais, por isso que nós precisamos da filosofia, por isso que nós precisamos entender a conjuntura do nosso tempo e as estruturas do nosso tempo, tá? Mas sem perder o valor que é o valor do reino. Então, a igreja, ela está nessa tensão, que é a tensão de que está na história, mas não pode se identificar com a imanência do mundo, né? E, ao mesmo tempo, tem que ser sinal do reino, mas não pode se arvorar a ser o reino. Porque todas as vezes que a igreja, né, ao longo da sua história, e eu estou pensando aqui, né, por isso que a história da igreja é fundamental para nós. Ela se arvorou, né, quer dizer, a se identificar com o reino e a ser o reino, ela cometeu atrocidades também ao longo da história. Então, a grande tensão que nós vivemos, singularmente falando, e enquanto comunidade, é mantermos, né, essa dinâmica do reino, que se revela sempre, dessa semente que é lançada, e nós vamos ver a grandeza dessa semente, quem é essa semente, né? Com isso que eu vou explicitar um pouco mais à frente, e, ao mesmo tempo, né, de entendermos a própria realidade, a própria dinâmica humana,
a própria dinâmica da história. E aqui, então, nós estamos diante do mistério da encarnação, né? Quer dizer, o reino é sempre a palavra se encarnando. Nós vamos ver que o reino, em última instância, é Jesus. E nós vamos ver aqui, daqui a pouco, mas isso já está em João, que não é um evangelho sinótico, que o Pai nos atrai para o Filho. Né? Essa é a beleza que nós encontramos no evangelho de João. Né? Nós não podemos ir ao Filho se o Pai não nos atrair. Né? Então, se a gente olha para o início do capítulo 13, nós vamos ver essa complexidade com a qual nós temos que trabalhar, com os solos que recepcionam esse valor, que é essa semente que aqui nós estamos efetivamente chamando de reino. Nós vamos encontrar essa mesma discussão que está em Mateus, em Marcos, no capítulo 4. Lá ele também vai falar da parábola do semeador, vai falar da semente que germina por si só, da parábola do grão de mostarda, que também já está em Mateus, né? E em Lucas, no capítulo 8, nós vamos encontrar a parábola do semeador. Então, só para a gente se dar conta de que nos sinóticos nós podemos estabelecer e fazer uma leitura aproximativa, pondo esses evangelhos assim, de uma forma conjunta. Bom, eu acho que isso posto, né, avançando um pouquinho mais, a revista ela dá 2 pontos para nós que nós temos que reter. Um ponto é que o encontro, né, a revista sugere assim, que o encontro com o reino de Deus fornece segurança e paz, mesmo diante das preocupações diárias. Então, vejam, o nosso cotidiano é constituído por esses vários tipos de solos. E essas preocupações, elas podem sufocar o desenvolvimento do reino, né? Elas podem explicitar o avanço e potencializar o avanço do reino. Então, nós podemos entender isso como sendo as nossas preocupações pessoais, as preocupações de uma nação, as preocupações de uma cultura. Né? Então, em nível, por exemplo, de um projeto político de governo, né, a gente pode ver o quão, né, uma política, um projeto de Estado pode favorecer o desenvolvimento do reino ou pode impedir o desenvolvimento do reino. Por isso que o que está em jogo é como que nós lemos os sinais do reino na história. Então, necessariamente, veja, não intencionalmente, uma política pode favorecer o reino, mesmo que ela não seja cristã, e nem precisa ser cristã. Intencionalmente, pode-se avançar nessa direção também. Nós encontramos pessoas que não intencionalmente favorecem a dinâmica do reino. E nós vamos encontrar aquelas que intencionalmente favorecem a dinâmica do reino, né? Então, a revista, ela aponta que, diante das nossas preocupações diárias, nós temos que tomar o cuidado para que essas preocupações não produzam esse sufocamento, né, em nós. Outro ponto que a revista diz é que buscar o reino é encontrar realização, né? Em última instância, na perspectiva da fé, nós sabemos que a vida humana, ela ganha sua plenitude, ela se realiza na sua inteireza à medida que ela se abre para esse valor, né? É verdade que outras religiões vão apresentar os valores religiosos também, para os quais as pessoas se abrem. Mas nós vamos ver também que existe a possibilidade do não se abrir a esses valores. São as pessoas refratárias e também são as pessoas que fazem uma escolha. Então, o nosso tempo hoje vive uma dinâmica muito forte, muito presente, que é a dimensão
que é a dimensão da secularização. E nesse processo do secularismo, da secularização, também se instaura uma dimensão do ateísmo. Então, são dimensões que estão presentes na nossa cultura e com as quais nós temos que dialogar e com as quais nós temos que compreender também. Mas a revista sugere que, se o reino é aquilo que nos possibilita na nossa realização, enquanto pessoas humanas, e nesse sentido, veja, a figura de Jesus, ela não anula a singularidade de ninguém, a figura de Jesus não anula a singularidade de nenhuma cultura, né? Nesse sentido, como que essa realidade ela pode ser entranhada nas culturas, sem fazer com que as culturas percam a sua beleza e a sua originalidade. É aquilo que os padres da igreja, principalmente Justino, vai falar das sementes do reino que estão presentes nas culturas, e mesmo naquelas culturas que não são cristãs, mas que têm uma outra perspectiva religiosa, né? E aí, então, o reconhecimento dessa possibilidade de que, de um modo ou de outro, essa semente, ela cresce em todas as culturas, ela cresce em todas as pessoas, né? Eu estou dizendo assim, dessa maneira, porque ao longo da história, nós vamos ver que muitas conquistas, muitas formas de domínio implicou em impor uma verdade religiosa sobre uma outra verdade religiosa, né? E hoje nós estamos aprendendo essas diferenças, mas reconhecemos também que essa semente, ela cresce silenciosamente em outras culturas. Então nós podemos ver sinais do reino numa cultura muçulmana, podemos ver sinais do reino numa cultura hindu, podemos ver sinais do reino em pessoas que fazem uma opção pelo ateísmo, né? Mas também nós podemos ver possibilidades de uma postura refratária diante dessas questões. Em relação à revista, ela aponta também o seguinte: mas também essa busca pelo reino supõe um compromisso e renúncia, né? Aquele que encontra, então, um tesouro, aquele que encontra, então, uma pérola, né? Abre mão de tudo que tem para ficar com essa realidade que tem um valor maior. Então, mover-se nessa perspectiva querigmática do núcleo do cristianismo implica também que tenhamos que inaugurar renúncias. Bom, eu acho que esses são os pontos que eu gostaria de considerar em relação ao texto. Já dizia, no meio da fala, que uma boa teologia ela implica em articular o reino de Deus, a igreja e a história. Acho que é isso que nós temos que aprender a fazer. Acho que a escola dominical, enquanto um lugar teológico, né, é um lugar onde nós estamos aprendendo a fazer essas articulações. E cada pessoa que expõe matemática, expõe um modo singular, um modo próprio da gente entender como é que se dá essa conexão do reino de Deus, da igreja e da história. Eu acho que agora poderia, assim, apontar um pouco uma reflexão barthiana e depois de Tolstói, e aí eu pontuaria para a gente poder, assim, conversar. Dentre os vários teólogos, né, da reforma protestante, parece-me que Karl Barth tem, assim, um traço que é muito singular. Eu acho que ele cabe nessa nossa reflexão aqui. E por que ele cabe? Porque ele aponta mais ou menos o seguinte, e aqui eu queria, assim, então, trazer uma pequena reflexão para a gente, assim, seguir, assim, ampliando os nossos horizontes. Então, diz assim, Karl Barth escreve uma importante obra chamada A Carta aos Romanos. O texto de Romanos é um texto muito caro à Reforma Protestante, né? Então se diz assim, o Deus de A Carta aos Romanos
é o Deus abscônditos, o Deus escondido, né? O Deus abscônditos, Isaías já está falando do Deus abscônditos, o profeta Isaías. Esse Deus abscônditos, esse Deus escondido, é um totalmente outro. Esse Deus é o totalmente outro. Eu queria trazer essa reflexão para a gente entender o que e quem é essa semente que é semeada. Acho que poderíamos nos ater a isso. Então, esse é o conceito de Barth. Ele vai buscar isso num outro teólogo alemão chamado Rudolf Otto, que escreve uma obra chamada O Sagrado, né? São dois importantes teólogos na tradição do pensamento alemão. Inserindo-o, porém, num contexto, né, teológico agora, porque o Rudolf Otto ele faz uma fenomenologia, faz mais uma filosofia. E o Karl Barth insere essa dimensão na teologia. E o que eu quero trazer é isso que vem aqui agora, né? Então, nenhum caminho conduz o homem a Deus. É essa inversão que eu queria fazer com Barth. E isso é de Barth, né? Então, veja, nenhum caminho conduz o homem a Deus. E aqui ele vai dizendo assim, porque Barth está dialogando com os teólogos da Reforma. Nem o caminho da experiência religiosa. Ele vai trazer um teólogo, o Schleiermacher. Nem o caminho da história. Ele vai trazer um teólogo alemão que é o Trotzsch. Nem o caminho da metafísica, que é o caminho da filosofia. Olha, isso é muito importante. Né? Barth vai dizer assim, então, o único caminho praticável vem de Deus ao homem e chama-se Jesus Cristo. Então, veja, Barth ele muda a noção de caminho. Ou seja, a semente é esse Jesus que é lançado, é esse caminho, né? Veja, o Pai, ele nos atrai para essa semente. Aqui nós temos que nos mover na dinâmica da Trindade. O Pai nos atrai para essa verdade da semente que é o Filho. E somente o Filho pode nos revelar o Pai. E nesse sentido é que João vai dizer que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Veja, João, nesse sentido, está em sintonia com as parábolas que nós estamos aqui vendo em Mateus, mas que ecoa também em Marcos e em Lucas. Então, Jesus é esse pão vivo que desceu do céu. É isso que aterroriza os judeus. Mas como pode esse filho de um carpinteiro, esse filho de Maria, que vive aqui entre a gente, dizer que é o pão vivo descido do céu? Esse é o grande absurdo, né? Que ninguém vai entender. Né? Quer dizer, ou seja, esse Jesus que vem até nós, ele é o caminho. E aí nós vamos entender João. Né? Nós vamos entender que em João, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em João, Jesus é a porta. Né? E assim por diante. Nós vamos entender toda... Por quê? Porque João não está falando pela linguagem do milagre. João está falando pela linguagem dos sinais. Aqui está a diferença do evangelho joanino e dos outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas se movem na dimensão dos milagres. O Jesus de João, da comunidade joanina, não é um Jesus que faz milagre, mas é um Jesus que aponta sinais. Por isso que o evangelho de João, ele não tem uma genealogia, ele começa dizendo, no princípio é a palavra. O que Karl Barth está fazendo? Karl Barth está fazendo uma teologia da palavra. Dizendo de outro modo, a semente é a palavra. Por isso que Jesus vai dizer, quem tem ouvido, que escute. Porque a palavra é uma questão de ser escutada. Aqui que a palavra tem um sentido diferente da palavra grega. Por quê? Porque a palavra grega, ela nos põe na compreensão, me desculpe, a palavra grega nos põe na explicação da realidade.
E a palavra bíblica, a palavra semita, ela tem que ser escutada. Então, toda a experiência bíblica, desde os patriarcas, né, dos juízes, dos profetas, né, e do Novo Testamento, ela é sempre uma experiência da escuta da palavra. Ou seja, é a semente que cai, né, voltando lá nos solos, na beira do caminho, e se ouve, não entende, ou no lugar pedregoso, ouve a palavra, tem alegria imediata, mas não tem raiz, né? A semente que cai no espinho, né? A pessoa ouve a palavra, mas é sufocada pela lógica do mundo, e a lógica do mundo nos sufoca, e aí o texto aponta para a ansiedade, né? Que toma e habita as pessoas hoje. Veja, um dos maus do nosso tempo, um dos males do nosso tempo, é justamente a questão da ansiedade. Que aí se desdobra no aspecto patológico e vai por aí afora. E a terra boa, onde a palavra ela é entendida. Então, essas duas parábolas que têm perspectivas distintas e que a revista pergunta se são duas parábolas ou são uma única só, né? Na verdade, elas têm esse mesmo núcleo de alguém que não intencionalmente acaba ouvindo a palavra, ou intencionalmente se move na busca da escuta da palavra e efetivamente encontra esse tesouro. Eu acho que isso posto, valeria a pena, então, fechar aqui a reflexão com a leitura do que diz o capítulo 6 de Mateus, que a revista sugere, que é o abandonar-se à providência. Eu acho que agora essa passagem ela ganha um outro horizonte para nós, que é mais ou menos assim, ó. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem e não trabalham, e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã, será lançado ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Acho que esse término dessa passagem é decisivo para nós, porque aqui está a premissa de um projeto de civilização, a premissa de um projeto político, a premissa de um projeto econômico, né? Porque a gente vê como que na lógica do capital existe acumulação, né? E se a gente sai dessa lógica, o que há é a distribuição. A parábola da multiplicação dos pães, ela vai justamente nessa direção. E aí a gente pode conectar-se a outras tantas dimensões. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupa consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Bom, eu dizia que ia fechar com o texto de Tolstói. Leão Tolstói, ele escreve Guerra e Paz, Ana Karenina, mas ele escreve um texto chamado O Reino de Deus Dentro de Vós. Esse texto foi proibido na Rússia e foi publicado na Alemanha, né, em 1894.
E Tolstói está justamente traduzindo, a partir dessa perspectiva do cristianismo, tal como ele lê, uma forma de fazer a crítica aos projetos dominantes. E aponta, então, para um projeto pacífico de vida humana, para uma lógica pacifista da não-guerra, né? Para uma lógica do respeito ao outro na diferença, para uma lógica da construção da justiça, e aponta fundamentalmente a partir dessa dimensão da parábola do reino e do valor do reino, uma crítica à maneira como os poderes se estabelecem e se constituem na história. Então, nós estamos concretamente na história humana, não podemos negá-la e ignorá-la, mas nós não podemos nos perder nessa dimensão. Ou seja, nós não podemos nos perder na dimensão dessa lógica do mundo tal como se apresenta. Por quê? Porque o reino ele vem como esse parâmetro, como essa medida, como esse valor. Né? E a nossa caminhada, na nossa singularidade enquanto comunidade, e principalmente enquanto comunidade e igreja, né, é não nos identificarmos com o reino, mas sermos sinais do reino na história. Por quê? Porque na história, né, se faz presente o joio e o trigo. Vejam, são as outras duas parábolas. Né? Nós não podemos destruir um temendo que podemos comprometer o outro, porque o joio e o trigo são muito semelhantes, muito próximos, mas é sempre pelo fruto que nós vamos avaliando aquilo que é o trigo e separando daquilo que efetivamente é o joio. Eu acho que isso posto, eu pararia assim a minha fala para a gente conversar e refletir sobre isso. Então, eu pontuo por aqui. A palavra está com você agora, Rosa. Então, aproveitando só para saudar a Edna, que chegou um pouquinho depois, a gente estava feliz com o retorno dela, né? E dizer que o Lucas já deixou um recadinho aqui, agradecendo pela aula, de volta mais precisou sair, e o Luiz a mesma coisa, ele precisou sair, ele está coordenando a aula e ele precisou sair. Então, a hora que a gente terminar, é só cada um sair, que a aula termina sozinho. E voltando, né, a ideia de que a gente está num dia hoje complicadinho, então a discussão talvez seja um pouco mais restrita. Mas dizer assim que o Edivaldo faz um exercício, bom, como sempre, agradecer pela aula dele, sempre muito boa, sempre muito consistente, né? Nos deixa sempre muito atentos, porque ele sempre consegue construir a estrutura da lição, acrescentando elementos novos, outros autores, e isso sempre enriquece para nós bem mais, né, a discussão do dia. Mas eu queria ficar com duas expressões que eu acho que são fundamentais. Uma, que ele usou muito, que é a ideia da tensão, né? E realmente eu acho que o exercício da vida cristã para nós é sempre essa capacidade que a gente vai encontrando de ir vivendo nessa tensão daquilo que os valores cristãos nos pedem, todos os dias, todos os momentos, em todas as situações, nós somos sempre questionados, né? A agir de acordo com aquilo que... Então, assim, esse espaço da atenção na vida cristã, ele é real. Não só a atenção que nos obriga a tomar uma posição, que esse é um modo de pensar a atenção, mas a atenção que também nos coloca como assim, sempre essa atenção aos fenômenos que estão ao nosso redor e que tensionam, portanto, a nossa vida, porque não nos dão diretrizes absolutas nunca, né? A gente sempre vive num conjunto de elementos que constituem a sociedade, a cultura onde a gente vive, onde a nossa compreensão sobre a realidade é sempre inacabada, né? Ela está sempre se fazendo com os novos valores, com as novas formas de viver, os novos comportamentos. Então, isso acompanha a vida do humano, né? A vida do mundo, a vida mundana, no sentido de mundano de mundo, né? E aí a questão do
dos valores cristãos vão assim, entremeando essa vivência e vão nos colocando em xeque todos os dias. O diferencial dessa tensão para nós cristãos, vamos dizer assim, em relação aos demais que não têm esses valores como critérios de vida, é que essa nossa tensão não nos faz mal, no sentido de que não pesa sobre nós como ansiedade, porque nós temos um outro elemento que é próprio, né, dessa vivência cristã, que é essa experiência de descansar nesse Senhor que nos convida, que nos chama, né? Então, aqui tem uma coisa muito louca, que é quase que um paradoxo. Se a gente, sob um ponto de vista, é chamado para viver esse tensionamento, por um outro lado, nós somos acalmados nesse tensionamento, porque nós temos uma experiência da grandiosidade da ação de Deus na nossa vida, que é a experiência da graça. E aí a gente cai na teologia da graça wesleyana, que é talvez a nossa grande possibilidade de encaminhamento, de responsivo, vamos dizer assim, né? De resposta para as nossas perguntas, para as nossas questões. A outra coisa que eu queria chamar a atenção, mas isso é só de brincadeira com o Edivaldo, é que ele trabalha a ideia de que a Bíblia ela não é conceitual, né? O texto bíblico não é conceitual, não é mesmo, ele é narrativo, e sendo narrativo ele trabalha com as historinhas para nos fazer aproximar mais, né? Para fazer a gente chegar mais perto da compreensão daquilo que seria a proposta do reino, que no fundo é o coração, né, da proposta cristã. Mas que é engraçado que daí ele faz isso nos ajudando a trabalhar conceitualmente, porque ele vai puxando os conceitos, né? Então, isso é muito, muito bom. A gente agradece a Deus pela essa habilidade que ele tem de nos fazer conceituar a partir da narrativa, que, na verdade, é esse o exercício da educação, né? Então, aqui tem um lado muito fundamental para nós todos, que é, na escola dominical, a gente faz aqui uma educação que é efetivamente o conceito mais puro de educação, que é olhar para a realidade, viver a realidade no seu cotidiano simples, nos seus eventos cotidianos, e ser capaz de conceituar, isto é, generalizar isso, né? E produzir, portanto, uma compreensão de mundo que acaba sendo organizativa para nós, quase normativa às vezes, né? Que passam a ser os nossos princípios e as nossas normas. Isso é uma habilidade que o Edivaldo tem, sim. Mas, no geral, o professor tem isso, tem essa capacidade de trazer o aluno da realidade para o pequeno, do menor para o maior, vamos dizer assim, né? Que é uma forma de dizer. Bom, eu já estou aqui falando demais, desculpem. Rapidinho, vamos abrir aqui nesse dia especial dos pais e ouvir, então, as reações. A Inayá sempre pronta aqui, ela também tem que sair, porque ela está com a família em casa, eu sei, ela quer logo se manifestar. Fale, querida. Não, eu queria dizer que foi uma aula maravilhosa e, como todo mundo sabe, eu sou fã número 1 do Edivaldo, e uma fala que a Edna teve umas semanas atrás, que eu achei fantástica e que eu peguei para mim, que isso daqui não é uma aula, é uma capacitação. Então, eu agradeço muito, foi uma aula maravilhosa, e você conseguiu, Edna, fazer um resumo do que são essas aulas, né? Muito obrigada, você também é fantástica, viu, Rosa? Sempre dá um fecho maravilhoso em tudo. Que Deus abençoe vocês, viu? Fantástico, são vocês que estão aqui segurando a onda com a gente. Imagina. Vamos lá, quem mais? Fale, Edna. Eu concordo com a Inayá. Eu estava ouvindo uma aula anterior aí, que eu não assisti, estava ouvindo gravada, e ela falando que ela era fã do Edivaldo. Eu ia mandar no grupo, eu falei, eu também sou. Você é a 2, né? Ela é a 1, você é a 2, tá bom. Vamos fazer um fã-clube, Edna. Vamos. Então, Edivaldo, muito bom. Muito capacitada. Tá bom. Isso. Dominical, e gosto muito da aula porque eu vejo a ciência
e vejo a Bíblia sendo tratada com esse embasamento da filosofia. Isso, para mim, é fantástico. Eu gosto demais. Eu fico aqui só aprendendo. E às vezes eu não falo nada, mas é porque eu estou absorvendo. Tá bom. Eu vou dar um spoiler para vocês aqui, que agora spoiler é a palavra da moda, né? Na internet. Eu vou dar um spoiler. Ele está ficando impossível, Edivaldo, porque agora ele resolveu começar a fazer um curso de teologia lá em Vitória. Então, ele é um estudante de teologia agora. Então, ele vai nos dar umas aulas de teologia ótimas. Só que ele foi fazer teologia numa faculdade protestante. Eu estou achando isso muito interessante. Eu falo que Rosa, o Edivaldo é o católico mais protestante que eu conheço. Agora, nisso, quem fala primeiro sou eu, né, Edivaldo? Eu sempre digo isso para ele. Tu é a 2, então. Católico mais protestante. Muito bom. Mas, falando da lição, hein, Rosa? Oi? Pensando na exposição que o Edivaldo fez agora, sim, eu estava me vendo nessas 4 realidades que ele apresentou, né? Da parábola. Uhum. Às vezes eu me vejo ouvindo a palavra e, de repente, parece que eu não entendo. Aí eu preciso de buscar outras fontes. Normalmente eu leio 3 Bíblias, né? Eu tenho 3 Bíblias aqui. Aí eu leio a Bíblia da Mulher, a Bíblia de Estudo e uma Bíblia na linguagem de hoje, porque às vezes ainda não consigo entender, viu? Quase sempre. Outras vezes eu me vejo caindo nessa terra, onde que tem pouca terra e não faz a raiz, né? Não cresce a raiz. E aí, de repente, está tão bonita a flor e daí a pouco ela murcha do nada, né? Tem hora que eu me vejo assim também. E essa terra com espinhos, essa aí nem sempre eu me vejo, viu, Edivaldo? Mas eu me vejo ainda. Aí, às vezes, eu estou lá nessa terra cheia de espinho, onde que a gente acaba sendo sufocada mesmo. Porque eu vejo que as coisas do mundo são tão atrativas e muitas vezes elas conseguem nos atrair bastante. E aí a gente precisa de voltar lá naquela primeira terra, né, onde que a gente ouve e tem que assimilar, não é ouvir, esquecer o que ouviu ou não entender o que estava ouvindo. E essa boa terra, eu fico muito feliz quando a gente faz um estudo como esse, que é onde a gente consegue entender, né? Aí eu estou aqui cheia dessa vitalidade que está a flor aí, bonita, e estou aprendendo com vocês. Eu gosto muito. Às vezes eu não consigo acompanhar, porque eu também tenho atividades na minha igreja, ou eu vejo depois, tá? Mas eu sempre participo porque eu gosto muito desse aprendizado. Eu acho que as contribuições de todas, neste estudo de escola dominical que a gente faz, tem me enriquecido muito, tem me ajudado muito a compreender a palavra. E fico pensando nesse tensionamento que você falou, Rosa. Aí você disse assim, que às vezes nós estamos nessa tensão, mas a gente não fica ansiosa, né? A gente não... Porque nós sabemos em quem nós confiamos, a gente sabe aonde que está fincada a nossa raiz. Embora eu também acredito que eu sei aonde a minha raiz está fincada, mas tem hora que eu fico nessa tensão, eu fico ansiosa, eu ainda fico assim, eu estou amadurecendo, como foi a lição que a gente terminou, a revista, eu estou ainda nesse processo de amadurecimento, para eu conseguir realmente não ficar nessa tensão, não ficar nessa ansiedade, mas eu ainda estou, infelizmente. Mas no fundo, né, não tem um estado de tranquilidade absoluta nunca na vida cristã, né? Como na vida não tem. Porque nós todos estamos sempre sujeitos a essas interferências, né? E essas intercorrências, vamos dizer assim. Então, quando eu disse o que eu disse, é porque a gente tem um norte, a coisa está ali. A gente conhece esse Jesus que nos chama, né?
A gente conhece esse Jesus que se deu. A gente está aqui por isso, senão a gente não aguentaria essa conversa aqui, porque é uma conversa muito pesada. Ela só não é pesada porque todos nós temos já assim, a passagem pelo nível da experiência com o amor de Jesus, né? E esse amor que é absoluto. Se não fosse isso, a gente não estaria aqui, porque daí tudo isso seria só racionalidade sobre a fé, né? Que também não se sustentaria por muito tempo. Agora, a experiência que marca essa relação pessoal com o Senhor é que nos dá essa tranquilidade. Agora, isso não quer dizer que a gente não caia e que a gente não percorra esses diversos caminhos aí onde a semente, segundo a parábola do semeador, é lançada. Claro que é isso. Até porque a gente não pode nem ter essa arrogância, né? Porque essa arrogância seria uma tolice, uma negação de tudo que a gente pensa. Quer dizer, nós não estamos garantidos a não ser pela graça do Senhor. Nós não nos garantimos em nada, né? Fale, Nayá. Ô, o som, querida, o som está desligado. Eu queria dizer para a Vilna que quando ela no começo estava falando com a Luciana, parecia que eu estava escutando a Vilma, né? Era a voz da Vilma que veio na minha cabeça e que eu tenho tanta saudade dela. Gostei de ver a Vilna, que lembrou muito das amigas, mas a voz dela, parece que eu estou escutando a Vilma falar. É, né? Que a voz das Bajo é absoluta, né? A Vera tem a mesma voz. Todas as Bajo têm a mesma voz. Tem, mas é impressionante, viu, Vilna? Você parece que estou escutando a Vilma falar. E tenho muita saudade dela, viu? Então, beijo. Tá bom, querida. Abre o som, Vilna. Abre o som, querida. Não, abre o som no teu celular. Lá embaixo, bem embaixo aqui, na barrinha que tem lá embaixo. Vai lá. Não consegue? Então, assim, aí veio, o Moisés veio para ajudar. Espera um pouco. Essas coisas acontecem. Pronto. Fala, mãe. Ah, tá ótimo. Quem abriu para mim foi a Paula, que foi aí para Piracicaba com 14 dias, lembra quando ela nasceu? E agora já está uma mamãe, não é? De filhos de 27 anos e 20 anos, né? Então, ela chegou agora e me ajudou a abrir aqui. Eu nem vi, passei para ela, ela abriu. E aí você me perguntou o quê, hein? Não, ela comentou sobre a voz, né, da Vilma e como é que estava a Vilma. Isso. Somos parecidas pessoalmente e a voz também, né? Sim. A voz também é parecida. Agora, o meu prazer em ver vocês é enorme, porque a gente vivia no Rio de Janeiro, mas vivia Piracicaba também, porque a gente ia muito aí, e vocês com a Gaivota escreviam demais. Eu escrevi demais também na Gaivota, lembra? Eu tinha filhos pequenos, então eu escrevi artigos assim de luta de dona de casa, de trabalhar fora, de ter empregada, não é? Como ter empregada e como não ter, e ter que largar tudo, não é? Mas outro dia eu estava pegando isso, porque o Bennett fechou, e eu trabalhei 52 anos lá, além de estudar a vida toda, e eu trouxe pouquíssima coisa aqui para minha casa. Então, tinham esses artigos num lugar. Aí eu falei, ai, que saudade de quando eu era recém-casada, né? Com filhinhos pequenos. E a gente vivia aí em Piracicaba, ia passar todas as férias. Então, a gente ama vocês todas. Tá bom, querida, obrigada. Um beijo para vocês, então. Até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, querida. Tchau. Tchau. Olha, o Edivaldo, eu também me ponho na lista de fãs dele, porque é maravilhoso demais. Ele vai estar aí domingo que vem? Acho que vai. Se ele tiver aquela Nancy Cunha, lembra? Nancy Nascimento Cunha? Ela vai ficar com
com as duas últimas escolas dominicais daqui do Catete. Então, se coincidir, eu vou ouvi-lo à tarde, tá? Bom, mas não quero perder. Fica gravado, né, Vilma? Tu pode depois olhar. Isso. Tá? Então, mas eu tive o maior prazer hoje de cair em vocês. Tá bom. E aí, tá? Eu acho que o Edivaldo não viu porque ele não tinha entrado ainda, mas ela contou que ela não conseguiu acessar a classe dela lá no Rio, e aí ela acessou a nossa. E eu disse, olha, não é por acaso, hoje o Edivaldo, tu gosta dele, vai ser legal. Bom, quem não falou para nós nada ainda foi Almir Fabiano. Quer falar alguma coisa, querido? Vocês estão me ouvindo agora? Sim, bem ouvido. Essas tecnologias, né? Nós de humanas não gostamos delas. Só tenho a agradecer o convite carinhoso e a oportunidade de matar a saudade, né? E povo muito querido, a professora Rosa é uma referência assim para mim, e a professora Darlene querida, o Luiz Cardoso, pessoas muito queridas assim. E falando do Edivaldo, né? Tive o privilégio de ser aluno dele e assim, eu trabalhava de madrugada e fazia um cursinho técnico de manhã e eu mais dormia do que prestava atenção no cursinho. E aí um dia no intervalo assim, o pessoal estava conversando e o professor na sala e falou assim, o que vocês pensam para o futuro? Daí eu falei, olha, você quer que eu fale a verdade? Eu queria mesmo estudar filosofia. E aí, assim, a diferença que um professor faz na vida do aluno, né? E esse rapaz, porque era um rapaz, né, do curso técnico lá no Senac, falou, e por que você não faz? Aí eu disse, porque eu não tenho dinheiro. Aí ele, não, mas tem ProUni. Mas é difícil fazer o Enem. Não, mas tem financiamento. Aí e eu fui botando obstáculo, mas eu não sei, porque como que eu vou trabalhar e vou estudar? Aí ele, Almir, vai lá na faculdade, conversa, conhece o curso, conversa com o coordenador. Aí eu disse, mas eu não tenho condição de fazer, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, então você vai, faz o curso e parcela seu curso. Negocia, mas não deixa de fazer. E aí aquilo me incomodou, e eu cheguei em casa depois e liguei na faculdade e o coordenador do curso era o professor Edivaldo. E o professor Edivaldo me disse assim, olha, por que você não vem aqui e conversa comigo? E aí eu peguei o ônibus e fui na faculdade e conversei com o professor Edivaldo. E aí, quando ele me disse o que era o curso de filosofia, o que era necessariamente a filosofia, eu decidi, é isso que eu quero. Então, falar do professor Edivaldo, para mim, é a referência primeira que eu tenho de experiência filosófica e da oportunidade que eu tive de ser professor dele. E aí, na minha graduação, quando eu fiz eu acho que o professor Edivaldo nem sabe disso, né? Quando eu fiz a formatura, então eu fui o orador da turma. E naquela época eu tinha o cabelo compridinho assim também, igual o professor Edivaldo, né? E aí, quando terminou, a professora Marlene Torresan falou assim, me cumprimentou, falou assim, olha, você sabe que eu estava lá com o Silvio Galo? E o Silvio Galo falou assim, viu, mas esse rapaz aí é um Edivaldinho. É um Edivaldinho falando. Então, eu só tenho a agradecer principalmente ao professor Edivaldo por todo o apoio que ele sempre tem dado e pela referência também. E agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E para quem não sabe, o Almir hoje é professor de filosofia na rede pública, forte e poderoso, trabalha há muito tempo já, não é? E já não está mais com o cabelinho, né? Não. Agora já achou uma fisionomia dele mesmo, né? Eu cortei o meu cabelo na frente da Câmara dos Vereadores em protesto ao aumento do salário dos vereadores. Muito bom. A gente acompanha um pouco o teu movimento aí. Mas então, gente, olha, então, só para fechar a história do Edivaldo, para terminar a brincadeirinha aqui,
Edna. Eu acho que o Almir é o 01. Não, é o admirador 01. Tem que brincar com a Inaé depois sobre isso. Mas, gente, então acho que estamos chegando aqui no final da nossa aula, que era para ser mais curtinha hoje, acabou não sendo, né? O fã-clube é grande, Edivaldo, não adianta, viu? Então, a gente fica aqui junto. Não sei se tu quer dizer mais alguma coisa para fechar a aula, para falar dessas experiências aí, a gente vai terminando. Eu agradeço assim, o carinho de cada um, cada uma. Acho que a escola dominical é esse aprendizado que a gente vai construindo junto, né? Enfim. E eu acho que onde todos estão fazendo essa experiência de expor os temas, né? Então a gente vai vendo como que cada um é tão capaz e apresenta de forma rica, né? Essas reflexões, né? Na escola dominical. Isso é muito bonito. É verdade. Legal. Tá bom. A Ivonete quer falar alguma coisa? Tá aí ou não tá? Não estou te enxergando. Eu estou aqui, sim. Não, só estou ouvindo. Hoje eu estou com a minha cabeça doendo, então não estou muito com vontade de conversar. Está com enxaqueca? Desde ontem, a enxaqueca é meio chata. Tá bom, mas vamos pedir que Deus te abençoe, né? É isso. Almir, depois tu conversa com o Edivaldo, se quiser voltar, sempre tem aquele link durante a semana, eu mando a lição, porque hoje tu não tinha a lição para ler, né? A gente tem um texto, que se tu quiseres, depois tu manda teu telefone para o Edivaldo, eu te coloco no grupo e tu recebe semanalmente a lição e os recadinhos, e aí se tu quiser voltar, tu volta já com essa lógica da didática da classe, tá bom? Fica convidado aí, é aberta a possibilidade, tá bom? Vamos terminar então, queridos. Vamos pedir que a Edna faça uma oração para nós, pode ser, Edna, para a gente terminar? E aí a gente agradecendo o Edivaldo, agradecendo a Deus pelos nossos pais, de todos nós, estamos aqui, né, em função de toda uma história de vida de cada um de nós, né? E desejar uma semana boa para cada um, tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra, de compartilhar, ó Deus, as nossas experiências. Que o Senhor nos ajude a compreender, Senhor, a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco, ó Deus, nos abençoando, nos protegendo, nos conduzindo. Queremos Te colocar, ó Deus, neste momento, todos os pais, ó Deus, que participam desta escola dominical, todos os pais que estão no grupo, nas igrejas, ó Deus, nas nossas famílias, que o Senhor possa estar abençoando cada um, dando a eles, ó Deus, sabedoria que vem do alto, para nos ajudar, ó Deus, a conduzir as nossas vidas, nos ensinar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado pela vida de cada um, obrigado, ó Deus, pela vida do meu pai, que não está mais conosco, mas que esteve, ó Deus, e que foi muito presente nas nossas vidas. Por isso eu agradeço pela vida que tivemos junto com ele. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Esteja conosco durante esse dia e durante essa semana de trabalho que iniciaremos amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, um bom dia para cada um, Deus abençoe a todos e a gente se encontra no domingo que vem. Lembre de convidar aqueles nossos queridos amigos que não têm estado conosco nos últimos domingos, dá um toquezinho, um telefonema, isso sempre ajuda a gente, né, a ter o grupo mais inteiro aqui conosco, tá bom? Beijo, então. Tchau, tchau. Tchau. Feliz Dia dos Pais, Edivaldo. Isso mesmo. Obrigado, Edna. Um abraço para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Miriam. Maravilha. Esse é o aluno. Esse é o... Aí esse é. Esse é o... Edivaldo. Maravilhoso. A Paula passando.